Esse é o painel 6, Cybercultura e Construção da Identidade Digital. Eu queria chamar para a mesa a professora Joana Ziller. A Joana é professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da UFMG, faz parte do Núcleo de Pesquisa em Conexões Intermediárias, NUCCOM, e do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT. Também compõe a Comissão Permanente de Ações Afirmativas e Inclusão e é parte da comissão que coordena a formação transversal em Gênero e Sexualidade da UFMG. Queria chamar também Jamila Venturini. Já apresentada, mas a gente apresenta de novo, para quem não estava aqui. Jornalista e pesquisadora em Ciências Sociais, mestranda na Flaxo, da Argentina, membro da Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade, LAVITS, e também parte do coletivo Intervozes. E, por último, mas não menos importante, o professor Marco Antônio Alves. O Marco ele é professor adjunto de Teoria e Filosofia do Direito na Faculdade de Direito da UFMG, membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito e doutor em Filosofia pela UFMG. Ele também é mestre em Filosofia e graduado em Direito e em Filosofia, todos também aqui pela UFMG. Vou passar a palavra, então, à professora Joana. Boa tarde, gente. Eu queria começar agradecendo a organização do evento pelo convite para estar aqui, a todas e todos que estão aqui presentes à nossa conversa. Eu acho que, quando me convidaram para essa mesa, eu fiquei muito intrigada por a gente falar de identidade digital, dentro da ideia de governança, e aí me pediram para preparar uma pequena, bem pequena mesmo, fala sobre essa questão. Eu vou, então, fazer uma brevíssima introdução, e, em seguida, passo a palavra para o Marco e para a Jamila. Para falar de identidade, a gente tem uma diversidade de abordagens possíveis, até porque a própria ideia de identidade é algo que está em mutação, assim como as identidades, né? E aí, eu acho que a gente pode partir de uma frase muito conhecida, que é uma frase da Simone de Beauvoir, que disse que não se nasce mulher, torna-se mulher. E eu acho que isso ajuda um tanto a gente a entender o que significa quando a gente fala de identidade. Em primeiro lugar, remete à ideia de que as identidades são social e culturalmente construídas, mas também para a questão que elas se dão a partir de um corpo, né? Elas não se dão no vazio, elas não se dão no nada. Então, no final das contas, a identidade é uma junção desses elementos sociais, culturais, com um corpo, e aí um corpo entendido em seu todo, né? Que inclui a subjetividade. Então, corpo, mente, enfim, o que mais vocês acharem que cabe aí nessa ideia. Então, esse corpo é, ao mesmo tempo, o suporte, que é mais imediatamente apreensível das identidades, e o estabelecimento de alguns limites para essas identidades. Quando a gente fala de algo que é social e culturalmente construído, a gente está falando também de algo que se dá em contraste, né? Então a identidade é contrastiva, mas também se dá em função de si mesmo, algo que precisa de uma construção que é subjetiva e, em certa medida, individual, mas que também precisa ser reiterada nos ambientes sociais, né? E, portanto, também culturais. Então, a identidade não é uma característica, um conjunto de características e atributos com os quais a gente nasce, né? Mas é algo que se dá em relação, é algo que se dá a partir da experiência. Também a gente não pode dizer que a identidade é fixa, né? A identidade se move e se altera ao longo da nossa passagem pelo mundo, ao longo da nossa vida. Estava conversando isso agora ali com a Jamila, a gente estava falando de educação e da dificuldade ou do absurdo que é você
dizer a uma criança de 9 anos qual será a formação dela, para que será a formação dela daí para frente, porque a identidade está em alteração o tempo inteiro, está em mutação, né? A Butler vai dizer que a identidade é algo móvel, mas mais do que isso, assim, ela é um processo que nunca se completa, né? Então, que não se fecha e não se fixa. E eu gosto muito, então, falei um tanto do que a identidade não é, eu gosto muito dessa ideia da Ana Maria Brandão, que é: a identidade resulta de um trabalho levado a cabo pelo ator no contexto de comunidades e de discursos particulares sobre o que significa ser determinado tipo de pessoa. E aí ela está falando, obviamente, de discursos que são socialmente produzidos, mas também são produzidos por nós e sobre nós. Tem um outro aspecto que é importante dizer, que é: a identidade permite estratégias de mobilização, né? Então, a gente atualmente fala muito e lida muito com as lutas identitárias. Lutas das mulheres, lutas dos homens e das mulheres negras, e aí, especificamente, falando das mulheres negras, lutas LGBT, LGBTI, LGBT+, como vocês, LGBTix, como vocês, enfim, aí a gente também já tem uma questão de identidade. Então, a identidade é um elemento que pode ser um elemento político, mas ela não é só política. E aí eu vou falar daqui a pouco de como é que se dá em rede, né, ou na internet, a identidade de mulheres lésbicas. Eu estou desenvolvendo atualmente uma pesquisa a esse respeito. Então, como é que se apresentam essas identidades, né? Então, a gente está falando de um jogo, quando fala da identidade, que é um jogo em permanente desenvolvimento entre o público e o privado. Tanto na constituição das identidades, então, se ela é contrastiva, mas também individual, a gente tem esse jogo permanente, mas também na vivência dessas identidades, que se dá de forma híbrida entre o online e o offline, né? Entre o conectado e o desconectado. Quando a gente pensa, então, para exemplificar, né, essas coisas que eu falei rapidamente aqui, sobre as lesbianidades, a gente vai entender um pouquinho sobre essa dificuldade de se delimitar o que a gente está chamando de identidade. Lá na pesquisa que a gente está desenvolvendo atualmente, a primeira dificuldade era entender como chamar essas mulheres que a gente conhece como lésbicas, mas que muitas vezes não se identificam como mulheres lésbicas. E aí a gente queria tratar de um horizonte mais amplo, né, pensando na internet, nos perfis de Instagram, nos canais de YouTube. E a gente passou por várias nomenclaturas. Em primeiro lugar, a ideia de mulheres que amam mulheres. E essa ideia é uma ideia complexa, porque amar não significa, quer dizer, ser lésbica não significa amar. Muitas vezes, e isso remete também para uma romantização da ideia de mulher, que é algo que faz parte da identidade feminina. Essa coisa de que a mulher é dirigida ao casamento, né, natural dela, é da essência da mulher, enfim, a própria ideia de essência já é complexa. Mas, enfim, vamos lá. Então, não daria para a gente se fixar nessa ideia de mulheres que amam mulheres. Então, mulheres que fazem sexo com mulheres, né? Homens gays, quando a gente amplia, a gente tem essa nomenclatura que é bastante reconhecida, mundialmente, inclusive, essa de homens que fazem sexo com homens. Mas ela também não dá conta de tudo. Talvez dê um pouco mais no campo da saúde, quando a gente fala de políticas públicas para a saúde. Mas, quando a gente está tratando de relacionamentos, há pessoas que vivem juntas, que se amam e tal, mas que não fazem sexo, né? Os assexuados assexuais, desculpa, e pessoas que já vivem juntas há muito tempo e tal, e que, enfim, desistiram dessa parte aí da vida. Ou, pelo menos, entre elas, né? Existiram entre elas ali. Mas continuam sendo, então, pessoas que a gente enquadraria como mulheres lésbicas. E aí a gente acabou chegando na ideia de mulheres não heterossexuais. E aí o que a gente tem, na verdade, é uma negação de uma identidade, né? Não uma afirmação de uma identidade. Para complicar um pouquinho isso, tem um texto da Monique Wittig,
que diz que as lésbicas não são mulheres. É um texto muito importante para o movimento feminista, que diz que as lésbicas são a negação do gênero, são a única categoria passível de ir contra o patriarcado, portanto. Então, já complexifica também a ideia lá das mulheres. E isso, então, se a gente pensar a ideia de mulher que a gente tem, né, de que socialmente construída, de pessoas românticas que lidam um pouco assim, eu tenho um desejo sexual diminuto, são cunhadas para relações permanentes ou ao menos duradouras, são direcionadas à maternidade. Quando a gente começa a acessar esses perfis, algumas dessas ideias são reafirmadas e outras são permanentemente negadas, assim. Então, se fala muito de sexo nos perfis de Instagram direcionado a mulheres lésbicas. Então, essa ideia de que a mulher, como alguém que não tem desejo, né, ela fica de cara descartada. Mas também se fala muito de casamento, se fala muito de amor duradouro, mas também se fala muito de pegação. Então, você tem um jogo que ilustra essa ideia de que a identidade é algo móvel e em permanente construção. É muito interessante como que, ao analisar esses perfis lá do Instagram, do YouTube e tal, então a gente reforça essa problematização do conceito da identidade e junta outras, assim, porque quando a gente vai falar dessas mulheres, a maioria delas é jovem, mas também tem alguns perfis para mulheres de meia idade, como eu, e mulheres um pouco mais velhas. São mulheres dentro ou fora do armário. Muitas delas estão no armário exatamente, inclusive porque são muito jovens, muitas delas ainda estão no armário, enquanto há uma vivência lésbica fora do armário já muito inserida socialmente. Muitas delas estão dentro do padrão heteronormativo e esses perfis vão reafirmando isso. Então, são, além de jovens, meninas magrinhas, bonitinhas, de cabelo grande e tal. Não que essas lésbicas não existam, elas existem também, mas elas não são todas, né? Então, é interessante, quando a gente vai analisar esses perfis, entender que a complexificação da ideia de identidade passa pela nossa vivência, né? Toda identidade fixa e terminada é difícil quando colocada à prova, é difícil de se manter. Então, eu vou parar minha fala por aqui, que eram 10 minutos, e passar a palavra para o Marco e também a prestar atenção aqui no que ele diz. Convido vocês a fazerem o mesmo. Boa tarde para a Jamila, para a Joana, para todos e todas que estão aqui presentes. É um prazer estar aqui participando desse evento, que eu já acompanho há algum tempo. Bem, eu vou, antes de entrar no tema previsto que eu preparei para falar aqui para vocês hoje, falar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou professor aqui da faculdade recente, tem 1 ano e meio que eu trabalho aqui na área de Teoria e Filosofia do Direito, e minha formação se deu mais na filosofia, embora eu tenha começado aqui na Faculdade de Direito, mas depois o resto se deu lá. E vinha trabalhando num pós-doutorado, entre 2014 e 2017, questões que dizem respeito à cibercultura e aos impactos que essas novas tecnologias da informação e da comunicação trazem, tanto no campo da política, como no campo da ética, como também do ponto de vista das nossas habilidades cognitivas. Basicamente, o que as tecnologias mudam no modo como pensamos, como organizamos a nossa vida politicamente, como se governa, e também o modo como nos constituímos como sujeito. Durante esse tempo lá, eu tinha um grupo, chamava Internet Filosofia, trabalhava essas questões, e aqui na Faculdade de Direito eu criei um outro grupo de estudos, que está em funcionamento, que se chama SIGA, que é a Sociedade da Informação e Governo Algorítmico, que eu retomo algumas dessas questões, focalizando mais a questão política. Bom, aqui, hoje, eu gostaria basicamente de abordar duas questões que eu vou organizar da seguinte maneira. Queria começar com alguns esclarecimentos assim, prévios sobre essas novas tecnologias, falando melhor, tentando explicar um pouco melhor o que a gente pode entender por um algoritmo, que acho que existe muita também compreensão em relação ao do que exatamente se trata, e o que a gente pode entender por uma automação, por uma computação autonômica, que é
o que foi chamado aqui de inteligência artificial, mas nada mais é do que uma área da computação que confere a certos sistemas computacionais uma determinada capacidade de autonomia ou de funcionamento autonômico. Bom, feitos esses esclarecimentos, eu gostaria de enfrentar duas questões básicas. A primeira é como somos governados, em que medida esses sistemas computacionais, autonômicos, nos governam, que tipo de governo seria exatamente esse? Eu vou falar um pouco sobre a noção de governamentalidade algorítmica. E a segunda questão que eu queria tratar, que diz respeito mais diretamente ao tema da mesa, é de que forma isso impacta o processo de constituição dos sujeitos, ou que tipo de sujeitos emergem no interior dessa sociedade governada por algoritmos, né? Enfim, então, seguindo uma pista, digamos, bastante cara a Michel Foucault, que é um filósofo que eu gosto bastante, eu estou querendo pensar sujeito e poder de uma maneira intimamente relacionada. Então, primeiro falando do poder e depois falando das figuras de sujeito que aparecem. Bom, começando pelos esclarecimentos, o que a gente pode entender por um algoritmo? Eu vou ser muito breve aqui, até porque para esse evento acho que a maior parte das pessoas talvez já tenha bastante mais familiaridade do que eu com essas questões, mas bom, algoritmo nada mais é do que um conjunto de instruções que são voltados para resolver um problema bem específico, bem definido. Bom, então, em si mesmo, o algoritmo nada mais é do que um conjunto de passos ou instruções e que, em princípio, não tem nada demais, enfim, tem uma aplicação incrível, etc. Dada a sua complexidade, a capacidade que a gente tem e a velocidade de processamento que as máquinas hoje têm, a capacidade de lidar com uma massa de dados incrível, etc., isso é um instrumento extremamente interessante. Nossa vida hoje, em grande medida, passa por diversos tipos de algoritmos que estão, de alguma forma, gerenciando, oferecendo serviços diários, cotidianos, para onde a gente vai, a maneira como a gente interage uns com os outros, as coisas que a gente compra, etc., etc. Bem, o que seria exatamente a computação autonômica, né? Esse é um outro termo, né? Autonomic Computing, que é mais utilizado, que eu acho mais interessante, para pensar esse sistema. É um termo que a IBM cunhou isso no início dos anos 2000 para designar essa área da computação voltada para o desenvolvimento de sistemas computacionais capazes de autogerenciamento e de adaptação a mudanças imprevisíveis. São os sistemas que dão um passo além na ideia de um sistema automático. Um sistema automático é aquele que reage simplesmente automaticamente em relação a certos inputs que são pré-programados. Os sistemas autonômicos não, eles são capazes de reagir a qualquer alteração no ambiente e justamente em razão disso, além de automáticos, eles são capazes de aprender com a sua própria experiência, de alterar seu comportamento, sempre visando uma certa otimização no seu funcionamento. É por isso que se diz que eles tomam decisões por si mesmos, justamente porque eles têm instruções de alto nível que permitem a eles lidar com qualquer alteração do ambiente e oferecer um output adequado àquele input recebido, sem necessidade de intervenções humanas diretas. Então, daí o caráter autonômico. Bom, a ideia de sistema autonômico, como a IBM cunhou no início dos anos 2000, prevê uma série de fases ou níveis diferentes até chegar a um sistema que seria completamente autonômico, que é aquele capaz de autoconfiguração, autoproteção, autocorreção e auto-otimização. Mas até chegar lá, a gente tem uma implantação progressiva, são, enfim, sistemas que, em linhas gerais, o que a gente percebe é uma crescente independência da intervenção humana. Bom, a metáfora que a IBM usou quando cunhou esse termo é uma metáfora interessante para a gente pensar do que se trata, é a metáfora do sistema, a imagem do sistema nervoso central. O nosso sistema nervoso central é responsável por uma série de operações das quais não temos a menor consciência e nem tomamos deliberadamente decisões relativamente ao batimento cardíaco, à respiração, ao sistema digestivo, ao funcionamento da nossa pupila, etc., etc. E, no entanto, tudo isso está sendo gerenciado por um sistema nervoso que funciona de uma maneira autonômica. A ideia de sistemas autonômicos é essa. É claro que a gente tem um certo domínio sobre o nosso corpo, sobre o funcionamento do nosso corpo, mas existem várias tarefas, várias funções que são executadas de forma autonômica pelo sistema nervoso. É mais ou menos isso que a IBM pensava ao cunhar esse termo, daí a ideia de inteligência artificial, justamente porque são máquinas capazes de operar independente da intervenção humana, complementando de uma maneira supostamente mais eficaz e mais segura a atividades, especialmente voltado para atividades consideradas sensíveis, nas quais pequenos erros podem ser extremamente problemáticos.
Os exemplos que a IBM dava era operação de tráfego aéreo, etc. Bom, então esses são os esclarecimentos iniciais, mas acho que todo mundo aqui já sabe bem do que se trata algoritmos e do que se trata computação autonômica. Agora, o que me importa, a primeira questão que eu queria colocar é essa. De que forma esses sistemas, então, computacionais, que são cada vez mais complexos, invadem cada vez mais nossa vida cotidiana, nós vivemos praticamente imersos nesses diversos serviços e algoritmos. A pergunta é de que modo isso altera a maneira como agimos e de que maneira a gente pode ver nisso uma relação específica de poder que exerce um efeito de governamento, um efeito de condução de nossas vidas, de nossas condutas. Bom, para isso eu vou voltar a uma noção que foi cunhada por Foucault nos anos 70, de pensar as relações de poder em termos de relações de governo, em termos de uma relação de governo. Governo aqui no sentido bem amplo, não um governo político, exercido por uma instituição política centralizada, por um Estado, mas governo como qualquer ação que envolva dirigir ou mover alguém de uma maneira específica, estruturando, digamos assim, o campo da ação possível, fazer com que alguém haja ou deixe de agir de uma determinada forma. Isso é governar. Quando se faz isso de uma maneira calculada, racionalizada, por meio de uma racionalidade específica, isso é uma ação governamental. Bom, trata-se, portanto, governar, trata-se de uma atividade que afeta e guia e formata a ação das pessoas, ou de grupos de pessoas. Segundo Foucault, então, a gente poderia pensar relações de poder como relações dessa ordem, ações sobre as ações dos outros, no sentido de induzir alguém a fazer alguma coisa, incitar alguém a fazer, ou então inibir alguém de fazer alguma coisa, tornar mais fácil ou mais difícil um curso de ação e por aí vai. Então, percebo que governar não envolve necessariamente violência, mas envolve uma conformação do campo da ação possível de maneira a tornar mais ou menos provável um determinado curso de ação. Isso é governar. Só no limite é que a ação de governo restringe ou obriga peremptoriamente, proíbe peremptoriamente. O que ela faz é, mais ou menos, direcionar a conduta humana. Bom, e o termo governamentalidade, que é um neologismo que o Foucault cunhou no curso 78, que é o Segurança, Território e População, é um termo que serve para ressaltar o fato de que essa ação de governo não é uma ação casual e refletida, que se dá ao acaso, mas é a ideia de que há uma mentalidade, uma racionalidade refletida, sistematizada por trás dessa atividade de condução da ação dos outros. Então, daí a ideia de o termo governamentalidade é uma junção de gouvernementalité, ou seja, não só uma prática de governo, mas uma prática de governo refletida, ou seja, que há uma mentalidade, uma racionalidade que sistematiza essa prática. Bem, partindo dessas ideias do Foucault, é que se cunhou o termo governamentalidade algorítmica. Isso foi feito, entre outras pessoas, por uma filósofa do direito belga, Antoinette Rouvois, que pensa justamente que, a partir dos algoritmos, a partir das novas tecnologias da informação e da comunicação em particular, nós temos uma nova, digamos assim, instanciação, uma nova realização dessa racionalidade governamental, que a gente pode chamar de algorítmica, que ela define da seguinte forma: um tipo de racionalidade que repousa sobre a coleta, agregação e análise automatizada de dados em quantidade massiva, de modo a modelizar, antecipar e afetar, por antecipação, os comportamentos possíveis. Então, a definição dela é tipicamente Foucaultiana do que seria essa nova estratégia de governo por meio de algoritmos. São 3 as etapas básicas, eu vou ser bem breve para explicar isso, da governamentalidade algorítmica. Basicamente começa por uma coleta automatizada de dados em grandíssima escala, conformando os chamados Big Data. Esse é o momento da data valence. E todo tipo de rastro digital que a gente deixa a todo momento, e praticamente tudo que a gente faz, deslocamentos que a gente realiza, as operações pelo computador, pelo celular, ou mesmo fora dele, simplesmente lidando com objetos que são tagueados, etiquetados, enfim. Nós estamos o tempo inteiro enviando dados e tudo isso vai conformando uma imensa massa de dados, que é o primeiro momento da governamentalidade algorítmica. O segundo é o tratamento desses dados, de uma forma extremamente sistematizada, automatizada, em grande escala,
que é o chamado momento da mineração de dados, o data mining. Nesse momento é que se começa a se verificar correlações entre esses dados que foram simplesmente coletados ou brutos, né, do primeiro momento. E no terceiro momento da governamentalidade algorítmica, a partir dessas correlações, é que se elaboram perfis, no momento do profiling. Esse é um tipo de saber prospectivo que tenta antecipar e elaborar previsões probabilísticas sobre cursos de ações futuro, propensões a ações, preferências, etc. E direcionar nossas escolhas, nosso consumo, onde a gente vai, o que a gente vai deixar de fazer ou fazer, etc. Então, é uma ação de governo, no sentido clássico do termo, que trabalha com o futuro, sempre tentando antecipar e conformar os ambientes e tornar mais provável ou menos provável certos cursos de ação. Bem, isso vale, exemplos para isso são vários de aplicação desse tipo de governamentalidade. Já foi dado aqui no campo da obtenção de crédito, decisões de cirurgia plástica, tarifação de contratos seguros, sugestão de compra direcionada, propaganda eleitoral, como Cambridge Analytica fez, e muitos outros usos e aplicações. Bom, esse tipo de governo algorítmico, ele se distancia, se diferencia de forma muito significativa daquilo que era o governo tradicional através de leis, vamos dizer assim, tentar governar por meio de medidas normativas. Por vários motivos. O principal deles é que, por exemplo, no seio de uma governamentalidade liberal, como Foucault analisou, por exemplo, no curso 79, que é o nascimento da biopolítica, a lógica liberal pressupõe um sujeito ainda consciente, capaz de cálculo, de ação racional, etc. Já no campo da governamentalidade algorítmica, o que a gente tem é uma espécie de tentativa de passar por cima dessa esfera do sujeito, que seria a capacidade de agência autônoma e ação deliberada e refletida, para tentar simplesmente produzir estímulos que vão gerar os outputs que são esperados ou mais prováveis, né? Ou seja, é uma lógica toda era behaviorista, no sentido de produzir certos reflexos a partir de determinados estímulos, que são aqueles que, por antecipação, a gente antecipa como sendo aqueles que mais provavelmente vão guiar o indivíduo nessa ou naquela direção, para esse ou para aquele consumo, para realizar essa ou aquela escolha. Enfim. Então, a força do governo algorítmico, em grande medida, funciona por isso. Ela separa o âmbito dos sujeitos, a sua intencionalidade, a reflexão, do âmbito da agência, do agir do indivíduo, que passa a ser operado em termos que são a partir de correlações de dados que revelam muito mais sobre nossas propensões de ação do que as representações subjetivas que a gente possa fazer desses sujeitos. Então, basicamente, quando a gente faz uma representação subjetiva, por exemplo, de uma mulher brasileira, branca, de 35 anos de idade, isso é carregado de uma série de preconceitos que não correspondem às condutas efetivas dos indivíduos. É muito mais eficaz, vamos dizer assim, basear a minha antecipação de conduta não em função de uma suposta unidade subjetiva e psicológica que explicaria a conduta da pessoa, mas sim a partir dos rastros efetivamente observados do comportamento delas nos diferentes âmbitos, etc. Enfim, então, é uma tentativa de antecipar condutas baseada em perfis, não em uma espécie de duplicação do sujeito, uma espécie de avatar que seria uma tentativa de cópia do sujeito no âmbito digital. Não se trata de querer copiar sujeitos, se trata de evitar esse nível da unidade subjetiva psicológica para agir diretamente sobre a ação a partir daquilo que aponta os rastros deixados e as correlações significativas e relevantes. Então, é muito mais eficaz conduzir as ações sem se preocupar com o sentido dessas ações, né? Então, isso é uma lógica também importante da governamentalidade algorítmica. Por exemplo, se eu percebo que há uma correlação significativa entre pessoas que assistem filme de terror e que chupam, sei lá, bala, Halls preto, né? Isso é suficiente para mim para oferecer, por exemplo, uma publicidade Halls preto para uma pessoa que está assistindo filme de terror. Não precisa saber qual o sentido disso, por que isso acontece, o que explica essa correlação. É simplesmente perceber que essa é uma correlação relevante, já é o que precisa, digamos assim, para se governar do ponto de vista algorítmico. Temos, assim, algo que a Antoinette Rouvrard chama de uma política da simulação, que é uma política na qual nós somos governados, digamos assim, pelos feedbacks
que os parâmetros indicam de cenários futuros que são simplesmente produzidos a partir de predisposições estatísticas de cada perfil. Enfim, então, mais do que agir, é como se a gente fosse sistematicamente modulado em nossas ações. O ambiente no qual nós agimos é sistematicamente conformado de maneira a tentar antecipar os nossos cursos de ação, e a fazer assim ele acaba tornando muito mais provável certos cursos. Só para dar um exemplo disso, quando você entra no Netflix, por exemplo, você tem lá uma sugestão de uma série de séries e filmes, conteúdos audiovisuais para você assistir, que são ofertados a você e que aparecem ali em função dos rastros que você deixou, o que você assistiu, quanto tempo você assistiu, de onde você chegou até lá, se você assistiu no seu celular, em casa, etc, etc. Tudo isso é significativo para eles. A Netflix tem uma entrevista até do Todd Yellen, que é um dos diretores da Netflix, dizendo que para ela informações sobre gênero, se é mulher, se é homem, país, idade, tudo isso ele fala na entrevista que é lixo. Isso pouco importa. O que interessa para eles são apenas a partir da correlação desses rastros que nós deixamos em nosso comportamento anterior no Netflix, estabelecer relevância para conteúdos e tentar direcionar os comportamentos. Percebo que ao fazer isso, a Netflix se propõe a ser mais efetiva, mais eficaz do que baseada em preconceito sobre, por exemplo, querer oferecer uma comédia romântica só porque é uma mulher de 40 anos de idade, como se esse fosse o interesse dela, sendo que a partir dos rastros que ela deixa, a gente tem uma base muito mais segura para tentar antecipar algo do ponto de vista do consumo dela audiovisual. Enfim, então, essas estratégias apontam também para uma ideia de que para eles pouco importa exatamente quem é essa pessoa do ponto de vista da sua subjetividade, seus interesses, da sua psique, etc. Interessa simplesmente fazer correlações relevantes. É basicamente isso. Bom, agora, entrando na última parte da minha fala, eu queria tratar um pouco mais sobre como isso impacta a produção dos sujeitos e que tipo de sujeito é levado em conta nessa lógica do governo algorítmico. Bom, primeiro, é preciso ter em mente que sujeito é sempre, e aqui seguindo uma linha bem Foucaultiana, tradicional, clássica já, sujeitos são contingentes, são produções históricas que se dão no seio de relações específicas de poder e portanto, a gente está em constante transformação, a gente está sempre se modificando enquanto sujeito. Bom, pensando a partir daí, o processo de subjetivação, é claro que a gente pode imaginar que ele seja atingido de alguma forma por novas estratégias de governo da ação humana. A gente passa a se tornar sujeitos que agem e que se produzem de maneiras diferentes. Uma forma de pensar isso é a partir tem diferentes elaborações. Eu vou ser bem genérico aqui, pegar só algumas ideias gerais, que eu não vou nem ficar citando muito assim de onde vem e tal, mas tentando capturar um pouco de um quadro geral de pensamento sobre esses impactos. Tem a ideia de que esse sujeito que é objeto de perfil, que é perfilado, vamos dizer assim, que ele deixa de ser tomado como propriamente um sujeito e passa a ser mais uma soma de dados que vai ocupar o mesmo espaço que qualquer outro objeto ocupa nessa lógica da gestão eficiente e da produção de relevância. Nós temos aí a emergência do que vem sendo chamado de quantified self, né? Esse eu quantificado, que é transformado em números, vamos dizer assim. Nossa identidade seria simplesmente compreendida como uma soma de todos os dados referentes a nós, uma espécie de nó que conforma um determinado perfil. E o perfil, percebam, não é uma coisa que se propõe a ser um retrato, como eu disse, daquilo que é a complexidade de um sujeito psicológico. O perfil é simplesmente um nó que relaciona ou correlaciona dados específicos e é sempre feito com uma finalidade também específica. Então, por exemplo, se eu quero antecipar o próximo filme que você vai ter interesse de ver, que é o que o Netflix está interessado em fazer, não é todo dado que é relevante, é um conjunto de dados que são relevantes e são eles que vão conformar o seu perfil do Netflix. Assim como, do ponto de vista eleitoral, é outro conjunto de dados que vão ser relevantes para conformar o seu perfil de eleitor, por exemplo. E por aí vai, né? E a gente dá origem a diferentes e os mais variados perfis que são, inclusive, contraditórios entre si. Não é preciso que haja coerência, basta que as correlações sejam eficientes do ponto de vista preditivo.
Esses dados, então, têm múltiplas fontes e são potencialmente contraditórios, né? Basta a esse governo algorítmico que esse nó, esse perfil produzido seja eficiente. E por isso o que nós temos é um conjunto de perfis, que são eus, vamos dizer assim, ou identidades, né, digitais, que são decompostas, alimentadas por esses rastros infraindividuais, que são insignificantes neles mesmos e que só ganham algum significado na hora que são correlacionados e que conformam esses perfis. Singularidades, então, subjetivas, intenções psicológicas, nada disso é importante, perceba? O que importa é o quê? É apenas a possibilidade de estabelecer correlações estatisticamente relevantes entre esses dados que permitam antecipar condutas. É isso que o governo algorítmico precisa. E, por isso, o governo algorítmico age diretamente sobre, não diretamente sobre o sujeito, mas sim sobre múltiplas facetas que são diferenciados, contextuais e mutáveis de nossos comportamentos, os mais variados. O sujeito, assim, não é diretamente visado, essa que é a questão. O que está em questão são os rastros digitais. Evita-se o tempo inteiro sujeitos reflexivos. É como se a gente passasse pelo nível do sujeito para tentar agir sempre no nível infraindividual ou supraindividual. Indivíduos, então, deixam de ser considerados nessa prática de governo como unidades coerentes, unificadas e dotadas de uma biografia própria, e passam a ser, ao invés de indivíduos ou indivíduos, vamos dizer assim, unidades coerentes, passam a ser sujeitos individuais que emergem, ou seja, pensados nas suas múltiplas facetas que vão dar origem a múltiplos perfis. Essa é a ideia da pessoa conectada. Eu acho que esse termo, networked person, é interessante, porque a gente pode traduzir por pessoa conectada, mas também por pessoa enredada. Eu gosto do termo enredado, porque dá a ideia de que a gente ficou preso nessas redes que nos conformam. Esse termo, networked person, é um termo que aquele Stefano Rodotà usa, né, que é um cara do direito até, mas da filosofia, que escreve sobre tecnopolítica, enfim. Bom, e em última instância, esse governo algorítmico é o quê? Um governo não diretamente de indivíduos, mas um governo das relações. Ele governa as nossas relações a partir dos rastros que deixamos. Trata-se sempre de um regime que visa agir sobre o futuro, conformando ambientes de modo a fazer com que certas coisas sejam mais ou menos prováveis, se atualizem ou não, tornem mais possíveis ou quase impossíveis de acontecer. Mais ou menos como o Netflix faz, torna muito improvável que um filme que não apareça lá seja efetivamente assistido, ou como a Google, o PageRank faz, da página que aparece a partir da terceira página lá, muito pouco improvável que seja acessado, ou como o Facebook faz com o seu feed de notícias e por aí vai. Todos eles fazem essa seleção, antecipação e afetam a nossa comunicação, nossa conduta, nosso consumo e por aí vai. Bem, para terminar, então, concluindo a minha fala, eu vou terminar com uma reflexão final e uma comparação, para a gente pensar um pouco do impacto do sujeito que essas transformações vêm produzindo. E para fazer, e a reflexão final, eu vou recorrer um pouco às reflexões do Adorno, Theodor Adorno, filósofo que o pessoal da comunicação, enfim, foi importante, pelo menos por um bom tempo, com as suas reflexões sobre indústria cultural e tal, mas que ele estava, na verdade, Adorno, lá nos anos 40, 50 e tal, pensando basicamente o impacto que os novos meios de comunicação de massa, rádio, televisão, etc., cinema, enfim, traziam, e ele percebia já naquele momento uma tendência, uma padronização no formato da produção cultural, etc., conformando uma verdadeira indústria de entretenimento e tudo, e que uma das coisas que Adorno se interessou muito naquele momento foi por pensar como o sujeito seria impactado por essa nova sujeição a uma indústria cultural. E a percepção do Adorno é de que o sujeito ele vai se enfraquecendo, ele vai se tornando débil. Ele usa um termo Ich-Schwäche, né? O eu enfraquecido, débil, vamos dizer assim, que é um sujeito que cada vez menos tem capacidade de autonomia, de reflexão diante daquilo que ele recebe, ele se torna cada vez mais passivo. Ele é o consumidor passivo da indústria cultural, né? E que a percepção dele é de que
e o termo que ele usa eu acho interessante para a gente pensar o que a governamentalidade algorítmica está tratando, diante de um mundo administrado, ou seja, um mundo no qual as coisas são sempre direcionadas até nós para serem consumidas, etc., etc., o sujeito, a tendência é que ele deixe de ser propriamente sujeito, no sentido daquele que instaura e dá sentido a uma ação, aquele que faz escolhas e delibera conscientemente. Cada vez menos a gente age como sujeito, vamos dizer assim, e cada vez mais a gente se torna objeto do próprio mundo que nos administra, ou seja, como se a indústria cultural, não é que a frase famosa da Adorno é essa, não é que ela oferece ao público consumidor aquilo que ele quer. Na verdade, ele produz o desejo nesse público e nós somos objetos dessa indústria e não os sujeitos propriamente que deliberam sobre aquilo que gostam e que vão consumir. Me parece que na governamentalidade algorítmica é um pouco disso que se trata. A gente tem a impressão de que a gente é quem consome o serviço, no sentido de a gente escolhe o que a gente quer para nós mesmos, etc. E, no entanto, é como se nós estivéssemos sendo sistematicamente enredados nesses próprios sistemas que não só oferecem para nós aquilo que supostamente nós queremos, mas que produzem em nós um conjunto de necessidades e desejos e por aí vai, né? Tem uma frase famosa, uma entrevista, eu não pus aqui, eu ia citar, do Eric Schmidt, da Google, que ele dizia isso aí, em 2013, se não me engano, acho que uma entrevista que ele deu para o Financial Times, se eu não estou enganado, em que ele dizia que o que ele queria não era que a Google respondesse as perguntas que as pessoas formulassem, que o projeto dele, assim, o que ele percebia era que a Google iria dizer às pessoas o que elas... as pessoas não perguntariam a Google assim, eu quero tal coisa, me diga onde conseguir. As pessoas vão dizer assim, Google, o que eu vou fazer amanhã? Né? A Google vai dizer o que você vai fazer. Esse era o ponto. E o Eric Schmidt diz outra coisa nessa entrevista que é interessante. Ele fala assim, com o avanço dessas tecnologias da informação e da comunicação e com essa quantidade de rastros e dados que são trabalhados hoje, com o tempo, diz o Eric Schmidt, vai ser extremamente improvável que uma pessoa consuma o que quer que seja, sem que ela tenha sido de alguma forma direcionada para isso. Isso é uma coisa interessante. Parece que o campo da espontaneidade da ação humana vai diminuindo a tal ponto que, no final das contas, o que quer que seja que a gente faça, pelo menos de alguma maneira a gente foi direcionado, conduzido, induzido a fazer aquilo de alguma forma. Bom, eu, como disse, vou concluir só com umas frases do Adorno que eu acho que são instigantes para a gente pensar isso, né? O argumento do Adorno é justamente essa. Acho que a gente pode pensar a sociedade contemporânea, governada por algoritmos, como se fosse uma radicalização desse processo de objetificação dos sujeitos, que o Adorno já começou a descrever lá no seio da indústria cultural. O sujeito parece perder, em grande medida, sua capacidade de autodeterminação. Isso produz um efeito anti-iluminista, né? Contrário a essa ideia do sujeito livre, autônomo, e capaz de reflexão racional e tal. Não é à toa que a tônica da dialética do esclarecimento, que é o livro que Adorno escreveu junto com Horkheimer, é essa, de que o progresso da técnica não produziu a realização da razão, pelo contrário, produziu a barbárie. Enfim, e há um processo radical de pseudo-individualização, que são sujeitos pessoas que se creem indivíduos, mas que na verdade não são, estão se objetificando cada vez mais. Adorno vai muito longe nesse tipo de reflexão, com a ideia do confisco do esquematismo, ou seja, aquilo que antes, lá na lógica kantiana, o sujeito operava por meio de conceitos, etc., para fazer as correlações entre os dados da sua sensibilidade, cada vez mais o sujeito recebe isso pronto, mastigado, etc. Enfim, então, para o consumidor, não há mais nada a classificar que já não tenha sido antecipado. E aí eu coloquei uma frase do Adorno aqui, duas para a gente concluir. A primeira é essa. A indústria cultural, aliás, o inimigo que se combate é o inimigo que já está derrotado, que é o sujeito pensante, ou seja, cada vez menos somos autônomos e determinamos nossas próprias condutas. E, por fim, a indústria cultural é isso, algo no qual a adaptação parece tomar o lugar da consciência. Acho que em grande medida é isso. A gente prefere receber, se adaptar a ambientes confortáveis do que propriamente resistir a esse governo que parece o tempo inteiro nos oferecer aquilo que supostamente a gente quer, aquilo que supostamente a gente precisa, de uma maneira rápida, sem custo, eficiente, etc. Bom, gente, muito obrigado pela atenção de todos, foi um prazer. Obrigada, Marco. Então, a gente vai passar a fala para a Jamila.
Obrigada, Joana. Obrigada, Marco. Obrigada ao Iris, toda a equipe também, pela oportunidade de estar aqui, de compartilhar com vocês pela primeira vez esse espaço. É um prazer muito grande. Foram 2 dias muito ricos e interessantes que a gente teve aqui. Foi muito bom ouvir a fala do Marco antes de fazer a minha apresentação, porque eu acho que ele resume e ele explora com bastante profundidade um pouco das preocupações que me trazem a essas reflexões que eu vou compartilhar com vocês, né? Eu vou falar um pouco sobre o uso de TICs na educação. Esse é o tema que eu venho trabalhando no mestrado. Vocês me perdoem por várias dificuldades que eu possa ter aqui apresentando. É a primeira vez que eu compartilho isso em algum lugar. Estou um pouco nervosa, confesso, mas acho que vai ser bem interessante a gente, depois, no debate, chegar a algumas confluências sobre o que o Marco já falou e a Joana também trouxe inicialmente sobre essa questão das identidades, né, no mundo digital. E eu vou começar falando um pouco sobre como que algumas ideias que se popularizaram entre o fim dos anos 90 e o início dos anos 2000 chegaram a conceber essa ideia de cybercultura e a ideia da internet no seu potencial democratizador, né? Eu trouxe esse campo de girassóis porque é uma coisa que me passa uma felicidade, uma coisa de otimismo, uma coisa linda, pacífica, e acho que era um pouco esse clima que permeava muito dessas discussões inicialmente sobre os impactos sociais da internet e das tecnologias, né? E todo esse potencial que ela tinha em relação até à indústria de massas que predominou em todo o século XX, né? Então, muito dessa ideia daquela informação, a disponibilidade infinita de informações, aquela biblioteca infinita de informações, né? E como ela poderia impactar e transformar as relações sociais, era o que estava se pensando naquela época, né? E aí, no âmbito da educação, isso vinha com um discurso muito grande de como essas novas tecnologias permitiriam a construção do conhecimento, novas formas de construção do conhecimento, novos estilos de aprendizagem, e a partir dessa democratização do acesso à informação, né? Então, se pensava em certa medida em um modelo tradicional de educação, e agora, com a introdução dessa tecnologia, você teria outras possibilidades de desenvolvimento da educação, pedagógicos, etc., né? E aí se dizia, deixa eu ver se eu volto aqui, que a educação tradicional estava em crise, né? Que a velocidade com que a inovação aconteceria a partir do surgimento dessas tecnologias e as mudanças que elas traziam na forma de aprender e de conhecer o mundo, elas colocavam em xeque os sistemas educativos tradicionais. E isso vem acompanhado de algumas ideias de reformas no âmbito educativo que incluíam o incentivo à educação à distância, por exemplo, e uma ressignificação do papel do docente, que eu coloquei aí, talvez, como essa ideia de um docente um pouco perdido, né? Como que esse docente reagiria a essa velocidade? Tinha um pouco essa ideia nesses primeiros discursos, né? Nesses discursos que acompanharam o processo de comercialização da internet, né? Como a gente sabe, a internet ela era restrita aos âmbitos acadêmicos até o início dos anos 90, e a partir da metade, a partir de 95, ela vai ser aberta para usos comerciais, e esse é o espírito de otimismo, esse é o espírito que estava permeando esses discursos e dizendo que agora a gente tem acesso à informação em tempo real, então como que você vai ter um docente centralizador da informação, transmitindo conhecimentos nesse novo contexto, né? Então dizia-se que esse modelo estava em crise. E esse papel historicamente atribuído ao docente, ele estava em crise, né? A internet ela ia ser uma fonte central de informações que estaria em constante atualização e permitiria, e isso é muito chave e muito central em todos esses discursos e essas discussões iniciais, ela permitiria a interação colaborativa para a construção do conhecimento. E, por conta disso, seria necessária uma revisão muito profunda das práticas pedagógicas que eram consideradas tradicionais, né?
Não é também. Mas o que é essa educação tradicional de que tanto se falava, né? O que é essa ideia, o que é essa escola tradicional de que se falava? E por que ela estaria em crise, né? Da onde vem esse diagnóstico de crise? Na verdade, a ideia da educação, dessa crise no formato escolar, ela já vem de muito antes, até dos anos 60 e 70. O Foucault foi, de alguma maneira, um crítico, ou alguém que levantou alguns aspectos de como esse modelo seria um modelo também de controle disciplinar de comportamentos, incorporava elementos de vigilância, etc. E na verdade, a reflexão que eu estou trazendo aqui não é que esse modelo não tenha deficiências, mas eu queria resgatar um pouco o que é esse modelo tradicional, o que é esse modelo que alguns vão chamar da escola republicana, né? Que é um modelo que ele surge na Europa na transição do século XIX para o XX, principalmente. Ele se consolida junto com a formação dos sistemas educativos modernos, e depois ele se expande globalmente, inclusive para a América Latina, né? E tem um teórico francês da área de educação, que é o Dubé, que ele vai falar que esse modelo tem 4 características centrais. A primeira seria a defesa de valores e princípios universais, como nação, ciência e razão, né? A segunda seria profissionais, no caso os docentes, né, definidos por uma vocação, que devem ser respeitados como representantes desses princípios e valores sagrados, né? Então, esse seria esse papel histórico do docente nesse modelo. A terceira característica que ele identifica é uma concepção da escola como santuário, que deve se proteger da desordem das paixões mundanas. E a quarta, que eu acho bem importante e interessante para esse nosso debate, é a ideia de que a sujeição a uma disciplina é o que gera autonomia e liberdade nos indivíduos. Então, isso perpassava esse modelo de escola tradicional, segundo esses autores. E desde já, não se trata de uma escola igualitária, né? Ao contrário, a igualdade ela estaria na unidade da oferta, ou seja, a possibilidade de acesso ao sistema educativo em qualquer lugar, e que todos teriam direito a uma escola idêntica, com programas de orientação pedagógica idênticos e docentes selecionados de forma idêntica. Algo parecido com o que a gente vê ali, né? Talvez. Mas essa ideia de que a escola tradicional estaria colocada em xeque com o avanço das novas tecnologias, e ela não responderia aos desafios da sociedade do conhecimento, de uma ideia de sociedade do conhecimento, ela dá um novo fôlego à discussão sobre a crise do sistema escolar. A ênfase na educação à distância e na desinstitucionalização da educação, ou seja, tirar a centralidade da escola enquanto instituição responsável pela educação, em troca de uma certa educação não continuada, educação continuada, uma educação não formal e baseada na troca de saberes de forma colaborativa, ela casou muito bem com a ideia de enxugamento do Estado e de redução de custos que era defendida e propagada nas reformas neoliberais já desde o início dos anos 90, fim dos anos 80. E não casualmente, essas propostas elas foram muito rapidamente incorporadas pelas instituições que estavam encarregadas ou assumiram o papel de propagar essas reformas ao redor do mundo, né? Então, desde os anos 90, já aconteceu em diversos países, inclusive aqui no Brasil, uma tentativa de tornar os sistemas educativos mais eficientes, de certa maneira, e as instituições educativas mais autônomas em relação ao controle central. Então, passaram-se uma série de reformas, principalmente no âmbito da gestão escolar, que afetaram a forma de funcionamento desse sistema, aqui no Brasil especificamente. E um dos resultados que foi apontado foi a fragmentação do sistema escolar, em detrimento daquela ideia de unidade da escola republicana, e a abertura de um espaço para um mercado escolar, no qual as carreiras e os títulos eles passam a competir entre si, e cada família vai mobilizar o seu capital de acordo, os seus recursos, na verdade, de acordo com um capital projetado a partir do acesso a determinadas opções de escola, né?
E para o século XXI, o discurso que começou a ser propagado pelo Banco Mundial, ou que foi incorporado pelo Banco Mundial, é bem próximo dessa ideia de que a educação deveria se transformar, as formas de educação deveriam se transformar, inclusive para preparar a força de trabalho nos países periféricos para a sociedade do conhecimento. E o diagnóstico era esse, era que as instituições ditas tradicionais, elas não estariam preparadas para esse desafio. O eixo principal da reforma agora seria a introdução das novas tecnologias no ambiente escolar e uma flexibilização das instituições. Aqui eu tenho um pouco um resumo do que é a proposta do Banco Mundial, ou a comparação que o Banco Mundial faz entre o que ele chama de aprendizagem tradicional e aprendizagem permanente, né? Então, aí ele vai trabalhar com essas dicotomias, né? O docente como fonte do conhecimento versus os educadores como guia para as fontes do conhecimento. Os estudantes recebem o conhecimento do docente, as pessoas aprendem versus as pessoas aprendem fazendo, estudantes trabalham por conta própria versus as pessoas aprendem em grupos, de forma colaborativa. O papel dos exames, ele vai trabalhar o exame para racionalizar o processo de aprendizagem, de um lado, e do outro lado, a avaliação para orientar as estratégias de aprendizagem. A ideia, de um lado, de que todos desenvolvem as mesmas atividades versus a ideia de que cada indivíduo receberia atividades de alguma maneira individualizadas, personalizadas. A questão da capacitação inicial e a formação continuada dos docentes teria uma mudança, né? Então, o docente estaria passando por um processo de capacitação constante associado à sua formação inicial. E, no último ponto, eu acho que esse é um ponto central e dialoga muito com o que a gente já vinha falando. De um lado, a ideia. Então, atribui-se à aprendizagem tradicional uma seleção, né, daqueles que vão poder continuar a formação ou não, muito associada a essa ideia da avaliação e da aprovação e etc. E, inclusive, as críticas, muitas críticas que foram feitas às oportunidades a diferença de oportunidades de formação de acordo com diferentes capitais culturais que o Bourdieu vai fazer e como as diferentes famílias poderiam mobilizar ou não mais recursos, e isso influenciaria na trajetória escolar de maneira diferenciada, criando desigualdades nesse modelo tradicional. E, por outro lado, na ideia de aprendizagem permanente, eles apresentam uma ideia de que haveriam oportunidades de aprendizagem por toda a vida e para todas as pessoas. E aqui eu trago uma citação de dois filósofos da educação belgas que estão fazendo uma reflexão justamente sobre essa mudança, né? O livro em que eles falam isso se chama Em Defesa da Escola, uma questão pública. E o que eles estão pensando é o seguinte: essa escola republicana e esse modo dito tradicional, ou considerado tradicional e ultrapassado, e todos os adjetivos que são mobilizados para falar dessa escola tradicional, ela é uma escola que ela foi pensada de modo a garantir o acesso a um espaço comum, a um bem comum e a construção comum. Então, essa ideia desses conhecimentos idênticos para todos perpassariam, e essa ideia de uma disciplina que é mobilizada para formar, para a formação, ela partiria de um pressuposto de que aquele era um mecanismo necessário para retirar as pessoas, era o direito que todos teriam de sair daquele espaço da vida ou da família, que é o espaço econômico por primazia, que é o espaço de mobilização econômica, de trabalho, em que tudo teria uma certa utilidade, e você teria a possibilidade de estar num espaço
fora do tempo, né? Onde você consegue jogar com as coisas do mundo, você consegue tirar as coisas do seu valor útil e você consegue aprender a partir de um jogo, né? Eles dizem. E você retirar esse espaço seria mobilizar, a partir das idades mais jovens, as pessoas para de forma funcional, de forma a mobilizar recursos para o seu trabalho, enfim. Então, ele vai fazer essa diferenciação, eles vão fazer essa diferenciação entre aprendizagem, por um lado, e aí a ideia de que a aprendizagem faz parte da construção de um sujeito que ele já existe na sociedade por meio e que ele é capaz de acumular competências nas suas interações diversas, da ideia do que seria a formação, em que a vida do indivíduo é colocada em jogo, ele consegue observar aquilo de fora, né? E a formação e aí eles vão dizer isso, né? A formação envolve sair constantemente de si mesmo ou transcender a si mesmo e além do seu próprio mundo da vida por meio da prática e do estudo. No caso, quando a gente fala dessa formação e desse espaço escolar, como eles estão pensando que o eu do aluno está sendo suspenso, ele está dissociado. É um eu colocado entre parênteses e que pode ser formado no sentido de que pode ser atribuído qualquer tipo de configuração naquele espaço. E quando você passa para uma lógica de aprendizagem e de habilidades, você estaria tornando aquela construção de sujeito simplesmente funcional à reprodução ou à sobrevivência, né? E é justamente essa ênfase que vai ser dada nesse novo momento a essas propostas de reforma, né? A formação de uma força de trabalho que deveria adquirir habilidades para interagir nesse novo mundo de trabalho, nesse alegado novo mundo de trabalho, que se a gente for pensar nas experiências que a gente tem, ele talvez nem seja tão novo assim, né? Mas ele demanda certas competências, certas habilidades a partir do pressuposto de que existe uma nova lógica e que existem novas demandas de interação que deveriam ser preenchidas, e esse sujeito eles têm que estar preparado desde o mais jovem possível para interagir nesse novo mundo. Então, essa questão do mercado de trabalho, da inserção no mercado de trabalho se torna mais central nesses discursos, né? E aí, muito rapidamente, eu queria só fazer um parênteses para dizer que não dá para resumir que todas as propostas de uso de tecnologias na educação elas vêm a partir de uma influência neoliberal. Pelo contrário, durante todo o século XX, houveram diversas propostas de uso educacional de tecnologias, das mais diversas. Teve um movimento muito importante aqui no Brasil que pensava o uso pedagógico do cinema, inclusive, e propunha reformas a partir, pensando como poderia ser utilizado o cinema no ambiente escolar e etc. Propunha um tipo de cinema pedagógico. Isso foi uma coisa que permeou muitas das discussões, não só no Brasil como fora. No que diz respeito aos computadores, à internet especificamente, desde os anos 70 já havia um movimento bastante importante aqui no Brasil para o uso de computadores nas escolas. Houveram vários experimentos nessa linha. A partir principalmente de pressões da academia, né, que vieram com propostas de uso, por exemplo, da linguagem Logo, que é uma linguagem que foi desenvolvida no MIT para ensino, inclusive, de programação para crianças. Então, houveram vários experimentos desde os anos 70. A ideia que perpassava essas propostas de uso das tecnologias, elas tinham muito uma impronta de uma ideia de mudança pedagógica, então, usar as tecnologias como forma de transformação das práticas pedagógicas, e aí, nesse contexto em que se questionava a escola como instituição disciplinar e essa hierarquização do conhecimento num contexto bem anterior a esse contexto neoliberal que eu vinha mencionando recentemente, e se pensava que as políticas de uso da informática na escola elas poderiam implicar, aqui no Brasil especificamente, em melhorias no sistema educacional, né?
E essa ideia é interessante observar que a ideia de uso da informática na escola, ela também casou muito bem com uma preocupação desenvolvimentista do governo da época, que era o governo militar, de informatização do país. Então, eram dois interesses bem diferentes que dialogavam, bem diferentes, ou talvez não tão que não vinham da mesma origem ou não tão próximos, que dialogavam e que permitiram o desenvolvimento de políticas de introdução de tecnologias na educação desde os anos 70 aqui no Brasil. Então, naquela época, como agora, era isso, buscava-se revisar um pouco essa hierarquia estabelecida no ambiente da escola, em busca de uma forma de compartilhamento do conhecimento. Agora, o que eu feito esse parênteses breve para dizer que essas propostas de transformação da educação e de uso das tecnologias na educação, elas vêm de diferentes fontes e a partir de diferentes interesses, eu queria ressaltar um pouco essa parte que são quais são os fatores externos aos sistemas educativos que impulsionam a integração das TIC nas escolas, né? E aí não dá para deixar de lado os interesses comerciais que permeiam essas propostas, né? Então, a ideia de obtenção de lucros por parte de vários agentes, elas podem vir desde a venda de equipamentos e de software até os modelos de políticas que vão ser implementados, né? E, nesse momento, eu acho que aí, fazendo um diálogo muito interessante em tentar entender um pouco a origem dessas políticas e como elas vão convergindo de uma certa maneira, não dá para não pensar também nos interesses de empresas multinacionais, interesses globais de empresas multinacionais de tecnologia, que terminam afetando de maneira direta ou indireta as políticas educativas ou a forma como elas vão ser implementadas, né? E aí, para analisar isso um pouquinho melhor, eu propus uma separação a partir de uma pesquisadora argentina, uma separação das políticas em 4 camadas, né, que não são as mesmas camadas da internet, mas tem algo de parecido. Então, quando a gente fala da infraestrutura e conectividade necessária para a implementação desses programas, a gente não pode ignorar que, dado o processo de privatização das telecomunicações, a maioria dos países depende de agentes privados para oferta de conectividade nas escolas. Acho que a exceção mais importante na América Latina é o Uruguai, que tem uma empresa estatal que é responsável pela conectividade das escolas e que não sei se por acaso ou não, mas é um dos modelos de maior sucesso na região, nessa área, né? Também não pode ser ignorado que o mercado de telecomunicações ele é muito concentrado na região, e isso torna mais difícil a negociação com as empresas, e é um mercado que ele é direcionado a partir de interesses comerciais que geralmente excluem populações rurais ou mais vulneráveis e se concentra em regiões economicamente mais favorecidas dos grandes centros urbanos. Então, isso influencia no tipo de política que vai ser possível ou não de introdução das tecnologias na escola. No que diz respeito ao hardware, enquanto inicialmente, nos anos 70, alguns governos ainda vislumbravam o desenvolvimento de uma tecnologia, de uma indústria nacional, o cenário atualmente é de maior concentração de empresas no norte em países como a China. Ainda que alguns países, e eu acho que o Brasil é um desses casos, consegue negociar a montagem de equipamentos no âmbito nacional, eles não conseguem influenciar no desenho dessa tecnologia. Então, as políticas e os usos pedagógicos que vão ser possíveis, eles ficam, de alguma maneira, dependentes dessas soluções que são estrangeiras, né? As opções elas se limitam a máquinas que são pré-fabricadas, segundo padrões adotados de forma privada, né? E, nesse sentido, mesmo os formuladores de políticas públicas, eles acabam sendo vítimas das opções de desenho e arquitetura determinadas por essas empresas. Um exemplo seriam as tecnologias móveis, né? O tablet e o celular. Houve uma tendência ao uso e à distribuição dessas tecnologias recentemente como política de inclusão digital ou como política educacional, mas não dá para se pensar, como se falou hoje no painel da manhã, no uso dessas tecnologias como
forma de produção de conteúdos ou forma de participação numa cultura de colaboração, como aquela que está prevista nos projetos de reforma, naquela tabela que eu mostrei anteriormente, né? Tanto do ponto de vista da conectividade, quanto do ponto de vista da própria interação que é possível naquele tipo de dispositivo, é limitada. Quando a gente fala de software, ainda que exista maior espaço para o desenvolvimento local, existe uma grande disputa pela adesão de docentes e estudantes. E, nesse sentido, existe ainda uma tendência à utilização de aplicações comerciais. Por um lado, alguns países têm tentado desenvolver opções de software livre, de código aberto, mas as opções comerciais ainda são muito fortes, né? Além de você ter a apropriação educacional de plataformas comerciais, você também tem empresas com soluções educativas ativamente buscando espaço nos sistemas educativos. Um exemplo é o Google, que tem uma solução que chama Google Apps for Education e que eles tentam implementar isso em diversos âmbitos de nível básico e superior. Não sei se aqui em Minas isso aconteceu, mas em São Paulo o Google foi adotado como padrão em várias universidades estaduais, né? Na Unicamp e na USP ele foi adotado como padrão para e-mail, para gestão e etc., né? E aí entra um pouco naquilo que o Marco falou de alguma forma, que essa oferta supostamente gratuita dessas aplicações, que também casa com esse interesse de enxugamento de recursos e de enxugamento das instituições, etc., ela vem em troca de um modelo de negócio que é baseado no uso massivo na coleta e processamento massivo de dados, né? Então, por um lado, isso implica não só na formação de novos consumidores, essas parcerias com empresas privadas no âmbito da educação, elas implicam não só na formação de consumidores que vão estar acostumados a operar nas suas plataformas e não em outras, como no acesso por parte dessas empresas a uma quantidade de dados que vão alimentar seus bancos, tornando ainda mais acurados e precisos na formação de perfis e aumentando, na verdade, o seu valor de mercado, né? Então, não deixa de ser uma forma de expansão daquilo que algumas pessoas estão chamando de capitalismo de vigilância, né? De criação de mercado e de expansão desse modelo. Finalmente, para falar de conteúdos, eu vou tentar ser bem rápida agora, também existe espaço para a produção local, mas, cada vez mais, também a produção de conteúdos ela vai interagir tanto com plataformas comerciais e algoritmos comerciais e políticas e formas de interação bem pouco transparentes, tanto para os agentes educacionais quanto para os formuladores de políticas de modo geral. Então, por exemplo, você vai falar na busca de conteúdos, os buscadores mais tradicionais são os buscadores comerciais, que são utilizados de modo geral. O Google sendo um dos principais. Então, o mecanismo de busca, o algoritmo de busca, as formas de priorização de conteúdo, de nenhuma maneira, ou não se sabe como, dialogam ou não com qualquer prioridade que possa ter, ou qualquer preocupação pedagógica que possa haver por parte dos professores, né? E, por outro lado, cada vez mais também se incorpora na digitalização de conteúdos essa ideia de rastreamento, nessa tentativa de individualização do conhecimento, de oferta de conteúdos individualizados, e aí você cai nessa mesma lógica de perfilamento, e aí no âmbito educacional tentando projetar interesses, tentando projetar ou modelar interesses já a partir de uma infância bem inicial, né? E acho que essas são um pouco as reflexões que eu tinha para trazer. Digamos assim, o cenário imaginário sobre a internet ele mudou desde as primeiras ideias que se tinha sobre cybercultura. Então, aquele cenário de otimismo, de girassóis, etc., eu acho que, principalmente, desde as revelações do Snowden sobre vigilância, eu acho que ele dificilmente consegue se sustentar dessa forma, né? Por outro lado,
se sabe cada vez mais, ou cada vez é mais evidente, que o acesso a um dispositivo conectado, ele não necessariamente implica no acesso a uma cultura de participação ou numa possibilidade de colaboração democrática ou no acesso infinito a informações. Esse acesso ele é mediado por empresas, mediado por uma série de agentes privados que têm interesses e têm modelos que não passam pelo controle de nenhum tipo de agente estatal, pedagógico ou quem quer que seja, ou familiar, etc. Ele não é transparente de nenhuma forma, né? O celular ele acaba sendo o meio mais privilegiado para o acesso à internet na maioria dos nossos países, né? Principalmente para as classes mais baixas, como se falou hoje de manhã. E é um exemplo claro de como esse dispositivo se torna mais um dispositivo de vigilância, né, de controle de comportamento, de coleta de hábitos e de tentativa de previsão de comportamentos, do que de possibilidade de interação direta ou livre, como se pensava que seria, em contraposição à ideia da indústria de massas, em contraposição à ideia de uma educação hierarquizada e mediada por um professor. Então, pelo que a gente está trocando essa educação dita tradicional, né? Me parece, e aí com isso eu concluo, que a gente está trocando uma ideia de educação tradicional como uma possibilidade de construção de bem comum e uma educação tradicional que não foi universalizada no Brasil, né? Isso é importante ressaltar. Então, não chegou a ser universalizada no Brasil. A gente está trocando isso por uma individualização total, na qual cada um vai ser responsável por traçar sua própria trajetória a partir dos recursos que tem e com a influência dessa governamentalidade algorítmica que o Marco bem pontuou aqui. Então, são outros agentes que passam a influir e a modelar as possibilidades de interação social e educacional, mas consequentemente social, e os sujeitos vão estar cada vez mais tendo que se mobilizar para conseguir mais e mais, sabendo que a partir de condições totalmente desiguais, né? Então parece que a gente aponta para mais desigualdades nesse âmbito. E aí eu deixo vocês com esse quadrinhozinho da Mafalda aí, só para terminar. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Jamila. A gente tem alguns minutinhos aqui para perguntas, então eu vou começar colocando uma pergunta minha para os dois, e aí abro para vocês, a gente faz um bloco e a gente volta a palavra para que tanto o Marco quanto a Jamila possam responder. Então, uma pergunta que ficou martelando aqui na minha cabeça durante a fala do Marco, e aí eu ia fazer outra para a Jamila, e a mesma pergunta continua martelando na minha cabeça, acho que cabe para os dois, que como é que se dá o jogo entre docilidade e resistência nesse cenário um tanto frankfurtiano, Marco delineia, e também do ponto de vista educacional, né, um cenário bastante frankfurtiano. Então, onde é que estão as resistências nesses lugares? Elas seguem existindo? Elas são possíveis? Como é que vocês veem isso? Então, vou abrir a palavra para vocês. Oi, tá. Bom, primeiro agradecer o painel, achei ótimo e, seguindo a orientação, tentando ser breve, a minha dúvida foi um pouco na pergunta que já foi feita. Eu digo, no estabelecimento dessa ordem de racionalidade, como é que é possível furar essa racionalidade, né? E porque tem um aspecto importante aí. Se na medida que essa ordem de razão ela elimina o sujeito pensante, então a gente acaba desconstituindo a própria noção de autonomia, que também, pensando numa dimensão política, é o que dá sustentação e justifica a explicação para um regime democrático, por exemplo. Então, como é que é possível para o sujeito, porque ainda assim penso que ele pensa, então, como é que ele consegue furar essa ordem de razão? Ou se ela se estabelece de maneira tão inexorável assim? Obrigado. Só um momento, seu nome, por favor. Alexandre, do doutorado de Ciência Política na UNB. Boa tarde, meu nome é Pedro, estou da graduação aqui do Direito. Minha pergunta é no sentido de uma suposta alternativa, não alternativa, mas uma solução, ou mais ou menos assim, que seria
as leis de proteção de dados geralmente vão pelo maior controle de dados do sujeito. O sujeito controlaria mais os dados dele e daria uma autonomia maior a ele. Mas aí na governança algorítmica, isso também faria com que o perfil dele fosse mais preciso, ele teria um controle maior, mas ao mesmo tempo a empresa saberia como um pouco mais dele. Então, quero saber como é que seria essa... O que vocês acham desse trade-off, não sei. Obrigado. Bom, obrigado pelas perguntas. Vou passar primeiro pelas duas primeiras, que eu acho que se comunicam muito diretamente, sobre esse jogo de docilidade e resistência, ou a possibilidade de furar essa racionalidade, etc., na medida em que os sujeitos não são mais autônomos, ou sujeitos pensantes, ou em grande medida isso se esvaziou, como seria possível a resistência? Bom, quanto a isso, existem algumas perspectivas são mais pessimistas. Por exemplo, a Antoinette Rouvroy, eu acho que ela é muito pessimista em relação a isso. Ela vê um cenário de morte da política, da quase impossibilidade de ações deliberadas e que a possibilidade de emancipação e resistência ficaria gravemente comprometida, a possibilidade mesmo de desobedecer ficaria radicalmente comprometida, porque ao contrário de um governo por leis, em que, em princípio, ainda que as leis sejam severas ou proibitivas, etc., existe sempre a possibilidade de desobediência. Segundo ela, uma governamentalidade algorítmica, na medida em que ela não trabalha no nível da ação consciente e deliberada e vai simplesmente produzindo reflexos no campo são estímulos que produzem reflexos no campo da nossa conduta, da nossa ação, é como se a gente não tivesse nem como resistir a isso, nem como desobedecer a esse tipo de ordem, de governo, enfim. Mas eu não chego a concordar com ela, assim, de que o campo da resistência está inviabilizado. Eu tendo, nesse sentido, a acreditar, seguindo uma linha mais Foucaultiana também, novamente, acreditar que toda relação de poder envolve também um jogo de resistência. E no campo específico, quando Foucault, por exemplo, no curso 78, fala sobre governo, governamentalidade, ele reformula também a teoria dele sobre as resistências, as formas de resistência. Ele introduz a noção de contracondutas. Isso é interessante, porque se o governo é uma tentativa de conduzir nossas condutas, de agir sobre nossas ações, a resistência a isso significa não se deixar governar de um determinado modo e, portanto, praticar uma espécie de contraconduta, ou seja, agir contrariamente àquilo para o qual você foi direcionado para tal. Ele dá vários exemplos nesse curso de contracondutas, mas eu acho que no campo da governamentalidade algorítmica, eu acho que a primeira contraconduta óbvia é o apagamento dos rastros, né? A chamada, tem uma forma de militância hoje na internet, que é a produção do chamado zero knowledge, né? Ou seja, você não deixar que se produza qualquer conhecimento sobre você, que nenhum perfil possa ser construído, justamente porque você apaga sistematicamente os rastros. É claro que isso é cada vez mais difícil em função da maneira como os sistemas funcionam, mas é uma disputa para mim que não é uma ação, porque eu acho que as pessoas pensam muito em termos individuais, como se cada um tivesse que se proteger, viver praticamente offline, subir nas montanhas, construir uma rede absolutamente não rastreável, com sistemas totalmente seguros e criptografados para impedir qualquer tipo de coleta. Eu acho que não é de se esperar dos indivíduos esse tipo de heroísmo. Nada contra quem sabe e faz isso, mas me parece que é uma luta política. A gente precisa regulamentar a forma como esses dados são coletados, como eles estão sendo trabalhados, a maneira como eles estão sendo empregados nos perfilamentos. Enfim, para mim é uma questão política e a gente precisa mudar isso. E a gente tem que ter o direito de ficar offline, de desligar esses aparelhos, de não produzir informação para nos conduzir ou para elaborar perfis sobre nós mesmos, enfim. Então, esse é um tipo de contraconduta que eu vislumbro no campo das resistências possíveis, diante do que está se produzindo. Agora, a outra questão sobre esse jogo, a pergunta era um pouco sobre... em alguma maneira, essas empresas elas sabem muito mais sobre nós do que nós temos condição de saber sobre a forma como elas operam, como funciona essa coleta, o que elas fazem com esses dados, etc. Sobre isso tem uma imagem que eu acho interessante. É como se a gente tivesse um novo jogo de visibilidade.
Quem já leu Vigiar e Punir sabe disso, que tem umas passagens lá em Vigiar e Punir que o Foucault vai falar sobre panóptico. Ele vai dizer que o panóptico é um novo regime da luz, que ele muda a lógica da luz, porque antigamente as masmorras, aquelas prisões, fortalezas, etc., eram lugares obscuros, escuros, onde indivíduos eram amontoados e simplesmente excluídos do convívio social e amontoados naquelas masmorras. E que, na lógica do panóptico, o indivíduo é colocado à luz, né? As células são bem iluminadas, atravessadas pela luz, e o tempo inteiro eles são observados, sistematicamente vigiados, etc. Então, há uma mudança do jogo da luz. Eu acho que a gente tem uma mudança no jogo da luz. Se a gente for olhar qual que era a lógica republicana, já que ela está falando da lógica republicana, o sonho republicano é o sonho no qual os governos seriam transparentes do ponto de vista das suas leis, do ponto de vista de suas práticas, tudo é público, etc., enquanto que os indivíduos teriam, eles sim, seriam opacos, né? Eles sim teriam sua intimidade protegida, eles sim não poderiam ser transparentes para serem simplesmente explorados, utilizados por agentes público-privados. E o que a gente tem hoje é o contrário, ou seja, nós, indivíduos, somos absolutamente transparentes do ponto de vista de todos os dados são coletados, tudo que a gente faz é absolutamente transparente para essas empresas, e o escândalo do Snowden mostra que esses dados também são levados para usos estatais, enfim. Então, estados e grandes corporações sabem muito bem quem somos, o que fazemos, etc., etc. E o contrário não. O funcionamento desses sistemas é extremamente opaco, é uma caixa preta. Enfim, então, o regime de luz mudou novamente, né? Então, seria o contrário do sonho republicano, no qual os governados são absolutamente transparentes e os governantes opacos, né? Enfim, então, acho que isso dá uma ideia assim, da dificuldade que a gente tem diante desse quadro de inverter completamente o jogo de luz aí. E acho que a luta do Assange, nesse sentido, é claramente de inversão desse jogo de luz. A criptografia usada, né, o argumento principal do Assange, né, do cypherpunks, é justamente esse: usar a criptografia para proteger os indivíduos e para tornar transparente os governantes, né? Enfim, é justamente, já que eu estou dando exemplo de resistência, uma resistência nesse campo, né? Obrigado. Eu acho que eu vou só inverter, eu vou tentar responder, se eu entendi bem a sua pergunta sobre a questão da proteção de dados. Você estava perguntando sobre... eu acho que acontece, tem um ponto em que você acaba retroalimentando o sistema, né? Então, conforme você tem algumas alternativas... Bom, eu vou misturar as duas respostas, eu acho. Eu acho que tem alternativas, apontam-se algumas alternativas que supostamente poderiam amenizar esse cenário, relacionadas a um extremo da autonomia informacional. Então, o sujeito como podendo vender seus próprios dados ou selecionar, centralizando um grupo de dados pessoais e como aqueles dados poderiam ser usados, né? Eu gerenciaria o meu conjunto de dados e cederia, de acordo com certos interesses, para algumas empresas, certos dados ou não. Eu acho que a complexidade, esse tipo de alternativa tem duas dificuldades, né? E as duas eu acho gravíssimas, na verdade. Uma que eu acho que é uma solução que ela não tende a ser democrática, é uma solução que passa por uma ideia de uma sociedade com acesso a direitos e com acesso a um conhecimento capaz de fazer esse gerenciamento. Ela coloca a responsabilidade de gerenciamento no indivíduo, e ela não considera as desigualdades de poder que estão imbricadas nessa relação, né? Então, em muitas situações, os indivíduos ficariam à mercê também da cessão desses dados, como acontece hoje. E, por outro lado, nesse sistema que o Marco apontava da governamentalidade algorítmica, qualquer ação ela é input para o sistema. Então, a não oferta de certos dados também termina retroalimentando aquele sistema enfim, e aí você tem e você pode ter a criação de outros perfis e aquilo continua se voltando contra você, né? Então, isso não é tanto a questão da lei de proteção de dados em si, mas seria uma reflexão possível sobre como determinadas ações de não oferta de dados também podem acabar retroalimentando esse sistema de forma mais ampla, né? E aí, falando sobre formas de resistência, eu conheço
algumas pessoas que fazem esse tipo de gestão de apagamento de dados na rede, ou inclusive de enganar sistemas, né? Tem algumas que não é de conhecimento comum, mas tem algumas características que são utilizadas para indicar certos tipos de relações sociais dentro dos sistemas que são possíveis de ser enganadas de uma certa maneira, né? Então, ter vários perfis e não um mesmo perfil, um perfil para isso, outro para aquilo, não conversar com as pessoas a partir de redes diferentes. Por exemplo, se eu converso com o Davi por WhatsApp, por Facebook, por e-mail, por Instagram, aquilo vai ser identificado como uma relação super forte e isso gera uma informação para o sistema, por exemplo. Então, separar as coisas, isso é uma forma que eu já vi as pessoas fazendo. A questão da criptografia também, como uma forma de resistência, tem sido usada. A única coisa é que eu acho que essas soluções ainda estão longe de ser democráticas e acessíveis para todo mundo, né? O que eu estava tentando apontar, ou talvez seja um pouco esse caminho que eu tento fazer nessa reflexão, é tentar entender como que um diagnóstico de uma forma de exercício de poder, se ele é apropriado por uma outra forma de exercício de poder e ele é apresentado como democratizante, quando, na verdade, ele também continua sendo uma forma de opressão e de exercício de poder até mais refinada que o anterior, né? Então, longe de estar querendo defender um retorno ao modelo republicano ou qualquer coisa, ou uma escola, ou qualquer tipo de modelo tradicional, eu acho que um primeiro passo para a resistência é entender onde está a opressão. E eu acho que esse é um exercício fundamental que tem que ser feito, porque ainda está muito permeado a ideia de otimismo com relação às tecnologias, ela ainda perpassa muitos ambientes. O ambiente da educação, do estudo sobre educação, é bem receptivo, apesar de certas desconfianças, é muito receptivo à ideia de que a tecnologia vai mudar as relações, ela é muito positiva, eu tenho acesso à informação, e existe uma dificuldade de entender onde estão os agentes de poder e onde está sendo exercício de poder, onde está sendo exercício essa opressão, né? Se você pensa que o modelo que o Banco Mundial vai trazer casa perfeitamente com os interesses comerciais dessas empresas globais, e aquilo estava sendo dito como uma forma de ingressar na economia do século XXI, mas, no fim das contas, se você está sendo dominado por um grupo de empresas que são estrangeiras, você ingressa no século XXI com uma força de trabalho precária, necessariamente, né? Então, eu acho que identificar onde estão, e que talvez não tenham mudado tanto esses agentes de opressão, é importante para a organização da resistência. E aí eu acredito que a resistência ela se dá a partir da organização social, de forma geral, mas eu acho que é fundamental pensar na construção desses espaços comuns. Por isso que essa ideia de individualização e essa ideia de personalização e de esquecer dessa escola como ainda um possível espaço de sociabilidade comum me parece preocupante, né? Ainda mais quando a gente vê essa questão das bolhas de interesses, toda essa questão relacionada à desinformação, que a gente discutiu ontem num dos GTs em que eu estava participando. A gente começa a ver que a gente começa a se ver vítima de uma polarização. Talvez a gente esteja se vendo de forma exacerbada, assim, né? Também não sei o quanto essa ideia é uma ideia que é uma ideia que vem de um grande centro urbano e que talvez muitas pessoas não estejam participando dessa forma, mas talvez cada vez mais sim. Então a gente vê mais segregação. Eu acho que tem uma necessidade de construção comum seja via escola tradicional, e aí é toda uma luta à parte para que exista algum tipo de sistema tradicional que funcione aqui no Brasil, enfim, mas seja via escola, seja via movimento social, seja via sindicato, seja via partido político, essa construção desse espaço comum, ela
ela me parece fundamental para a construção de qualquer tipo de resistência ou de alternativa. Então, gente, nosso tempo acabou há alguns minutos atrás. Eu vou agradecer a vocês, ao Marco, a Jamila, de novo a organização do evento, e a gente segue a programação, né? Boa tarde para todo mundo.